nesta tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes que prestigiam os trabalhos do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Célia a leitura de um texto bíblico. Leitura do livro de Eclesiástico 26, do 1 ao 3. Feliz o homem que tem uma virtuosa mulher, porque será dobrado o número dos seus anos. A mulher forte é a alegria do seu marido, derramará paz nos anos da sua vida. Uma mulher virtuosa é uma sorte excelente, é o prêmio dos que temem a Deus. Palavra da salvação. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 13 de julho de 2015 e também da sessão extraordinária de 15 de junho de 2015, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação. Como não houve interesse de retificá-la ou impugná-la, declaro as mesmas aprovadas. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Telêmaco Borba, 20 de julho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste justificar a minha ausência nesta sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2015, em virtude de estar em viagem nos dias 17 a 25 na cidade de Apucarana, na fase dos Jogos Escolares do Paraná. Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço. Atenciosamente, Neri Rafael Mangoni. Emenda número 011/2015, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que apresenta emenda aditiva ao projeto de lei número 031, iniciativa do Poder Executivo, que estabelece obrigações às instituições que praticam os serviços de natureza bancária em relação aos seus usuários, incluindo o novo artigo 2º do texto do projeto, ficando alterada a numeração dos artigos subsequentes na redação final. Emenda número 012/2015, iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que apresenta emenda aditiva ao projeto de lei número 023/2015, adicionando a expressão microempreendedores individuais na redação dos artigos 37 e 39. Indicações número 664 a 666, iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Reparo no calçamento poliédrico na rua Rio Moa, próximo ao número 3, no bairro Vila Cristina. Tapa-buraco na avenida Horácio Clabin, em frente a Salfer, centro. Recapagem com lama asfáltica na rua Duarte da Costa, no centro. Indicação número 667, iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pintura da sinalização de faixas e placas na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, extensão no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicação número 668, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Construção de uma quadra poliesportiva ou quadra de areia no bairro Parque Limeira, área 7. Indicação número 669, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Cascalhamento e patrulhamento na rua Paulo Roblewski, no bairro Jardim Bonavila. Indicações número 670 e 671, iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pinturas de sinalização de solo e recuperação da lombada já existente na Avenida Euclides Bonifácio Londres, próximo à ponte que dá acesso ao bairro São Francisco. Recolocação de placa de identificação com o nome da rua Avelino de Paula, esquina com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, ligando com a rua Argentina, bairro Monte Carlo. Indicações número 672 a 674, iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Reparos e limpeza em todos os bueiros no bairro Área 3. Alteração do sentido na rua Professora Otília Macedo Sirkoski, para que a mesma tenha sentido único e somente desça. Colocação de antena para acesso à rede aberta Telêmaco Borba Digital
no bairro São Luís. Requerimento número 123, iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Fraza. Requerimentos número 124 e 125, iniciativa do vereador Rubens Benck. Requerimentos número 126 e 127, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimentos número 128 e 129, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. É só, senhor presidente. Obrigado. As emendas 011 e 012 serão encaminhados para a Comissão de Legislação e Justiça para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Levo também para a consideração do plenário o requerimento de justificativa de faltas do nobre vereador Neri Rafael Mangoni. Senhores vereadores, quer que leia novamente o requerimento dele? Não há necessidade? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado dessa forma, então, por todos os vereadores, a justificativa da falta do vereador Neri na sessão de hoje. Nada mais constante, solicito da primeira secretária a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 123/2015, da iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro, que requer que, em conformidade com o artigo 126 do Regimento Interno, sejam encaminhadas ao senhor prefeito as indagações abaixo, para que, no prazo que a lei lhe confere, informe esta Casa de Leis. Foi encaminhada a seguinte indicação, 226/2015, que solicita lama asfáltica na rua Monjoleiro, no bairro Área 2. Até a presente data, o serviço não foi executado. Será possível executá-lo ainda este ano? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 123/2015, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Fraza. Requerimento 124/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que requer do senhor prefeito, no prazo que a lei determina, que informe esta Casa de Leis. Foi encaminhada a indicação número 601/14, de 28 de julho de 2014, conforme cópia em anexo. Nela estamos solicitando a poda de árvores na rua Professor Ney Oliveira Pimenta. Há exato um ano e até agora o serviço não foi executado. Por qual motivo? Quando será feito? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 124/2015, da autoria do vereador Rubens Benck. Requerimento 125/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que requer do senhor prefeito que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Foi encaminhada a indicação número 396/2014, de 12/5/2014, conforme cópia em anexo. Nela estamos solicitando o recap com lama asfáltica na rua Campos Salles há mais de um ano, e até hoje o serviço não foi executado. Na relação de ruas a serem recapadas no ano de 2015, a mesma não consta. Quando será feito o necessário recap? Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 125/2015, de autoria do vereador Rubens Benck. Requerimento 127/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, se a rua Guaporé, no bairro Parque Limeira, área 7, o asfaltamento ou o calçamento poliédrico está previsto no PPA 2014-2017 e para qual LOA. Se antecipar a 2015, justifique porquê da não execução. Se posterior a 2014, informe qual LOA e em que mês estará prevista a execução. Se não foi previsto, informar se há possibilidade de incluir na LOA 2016. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão.
Aprovado o requerimento 127/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento 128/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis. Existe previsão para a reforma do escadão localizado na continuação da rua Antônio Solek, Ana Mary? Em caso de resposta positiva, qual o prazo para início das obras? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 128/2015, de autoria dos vereadores, do vereador Everton Fernandes. Requerimento 129/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei determine, informe esta Casa de Leis. Com relação ao programa Telêmaco Boba Digital, primeiro, todos os pontos que foram estabelecidos para o acesso da internet estão em pleno funcionamento, ou seja, estão permitindo o acesso dos usuários? Segundo, alguns desses pontos estão com defeito? Quais são eles? Terceiro, no caso de existirem pontos com defeito, quais as providências que foram tomadas para sanar o problema e quando o sinal será restabelecido? Está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 129/2015, de autoria do vereador Everton Fernando Soares. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura do requerimento 126, esse não vem para votação, por isso que ele não foi colocado na ordem de votação, mas só para conhecimento do plenário. Requerimento 126/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer do presidente da mesa diretora o envio de um ofício à Secretaria Estadual de Saúde, dirigido ao secretário estadual, senhor Michele Caputo Neto. A Rua Piquiri, 170, CEP, Curitiba, que nos enviem a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, referente ao termo de cessão de uso de imóvel número 289/2011, protocolo número 11.13.36.27.0, pasta número 3179, autorização concedida pela Lei Estadual número 10.429, de 3 de agosto de 93, sobre uma área de 8.400 metros quadrados, onde foi construída uma unidade básica de saúde, com área de 144,49 metros quadrados no Parque Limeira, área 2, Telêmaco Boba, Paraná. Se houve por parte do Poder Executivo um contato recente e, se possível, citar o nome do interlocutor da Prefeitura e qual a reivindicação apresentada e, se realmente houve esse contato, qual o prazo para se conseguir as alterações solicitadas. Todo requerimento, quando ele é feito ao presidente ou à mesa diretora, ele não entra em votação. E a mesa, claro, com certeza, vai deferir o pedido do vereador. Não havendo mais requerimentos para ser deliberados, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para o uso da palavra livre. Inscritos os vereadores Rubens Benck e Hélio César. Faz uso da palavra o vereador Rubens Benck. Senhor presidente, nobres vereadoras, caros colegas vereadores, faço uso dessa palavra como mais um meio de divulgação da nossa LDO. Estivemos nas emissoras de rádio, acho que quinta-feira, e estivemos hoje pela manhã e à tarde. É uma responsabilidade, eu acho que nossa comissão possui, da qual faço parte eu, a vereadora Fátima e o vereador Neri, de divulgar a audiência pública. Eu acho que a audiência pública é feita por público. E nós temos que ter o público presente na nossa audiência, que vai se realizar na quarta-feira, às 14 horas. Essa audiência pública da LDO, ela diz respeito às metas, quais os objetivos
que estarão sendo traçados e que serão colocados no orçamento do ano de 2016. Isso diz respeito à arrecadação e às despesas. Então, esta é a minha principal intenção de divulgar, porque eu acho que é uma obrigação nossa do Legislativo e buscar com os moradores quais são as metas dele. Porque nós tivemos verificando as questões das metas a serem colocadas no orçamento do ano que vem, nós vemos que só tem um centro comunitário. Quer dizer que se as associações dos moradores de nossa cidade quiserem fazer um outro, não existe verba para isso. Existe uma verba de gabinete que me chamou a atenção. Secretaria-Geral de Gabinete do Prefeito, 6.503.000. Secretaria Municipal de Esportes, 4.298.000. E me chamou mais atenção ainda porque a Secretaria Geral de Gabinete do Prefeito de Londrina, uma cidade que é quase 10 vezes maior do que a nossa, se não for 6, 7 vezes maior do que a nossa. LDO com metas orçamentárias para previsão no orçamento do ano que vem. Secretaria-Geral de Gabinete, 3.200 e poucos mil reais. Então são coisas que nós temos que discutir, temos que debater, temos que saber que metas são essas, que prioridades são essas, que concentração de poder é este. Que não é com o prefeito, é a Secretaria-Geral de Gabinete, com 2.400.000 com verbas de pessoal. Então, me chama a atenção para que a população venha debater conosco. Daí a outra questão que me chamou a atenção, que nós temos aproximadamente 25.000 metros quadrados para novas ruas e 18.000 metros quadrados para recaps. E temos notícia que a Prefeitura tem 46 milhões aplicado. Já me pronunciei na rádio hoje nessa questão. Será que nós precisamos de prefeito de um ano a cada 4? Será que nós precisamos de meta? Será que o ano que vem vai ser o ano só de todas as realizações? Não realizaram nada praticamente em 3 anos? Então, isto é que fica, que deixa um ponto de interrogação, que nos entristece. Por isso que nós queremos ver com a população, com os presidentes de bairro, de associações de moradores, presidentes de classe, se essas metas realmente foram debatidas com eles, foram apresentadas de forma clara, transparente, porque nós não somos donos da verdade. Nós não sabemos de tudo. Nós somos seres humanos. Nós necessitamos de ter o conhecimento, de ter esse feedback com a população. Para nós sabermos qual é a preocupação, qual é a real necessidade de metas a serem atingidas pela população. Que a população humilde, muitas vezes, não tem conhecimento de que a responsabilidade dela é muito grande, de apresentar metas, de apresentar necessidades. Não precisa ser metas de um bairro só, isolado. Podem ser metas que nós podemos concentrar 2, 3 bairros. Nós podemos concentrar metas prioritárias aqui, que eu cito como exemplo aqui, Rio Alegre, São Félix, São Francisco, em outros bairros próximos ali, Santa Rita. Área 6, área 4, área 7, talvez lá, que é Jardim
Mob dos Jardins, que tem Ouro Verde, podemos aglomerar São Silvestre, Ouro Verde, São João, Vila Isabel. Mas nós precisamos da real necessidade desses moradores. Nós não somos donos da verdade, gente. Nós não temos bola de cristal para sabermos tudo. Mas nós precisamos trabalhar para esse povo. Esse povo está sentido. Esse povo está magoado com essa crise. Gente, vocês não sabem o desespero que tem os pais de família. E está aí a responsabilidade em nossas mãos. Às vezes, nós da nossa comissão não dormimos. Ficamos preocupados, às vezes ligamos um para o outro. Será que estamos agindo certo? Será que estamos agindo de forma correta? Porque é a vida de uma cidade que nós vamos preparar para fazer o orçamento. São vidas de pessoas que estão sendo tratadas no orçamento. Não é brincadeira, gente. Às vezes a gente fica pensando assim, é uma LDO, é qualquer coisa aí, podemos resolver, fazer de qualquer jeito. Mas não. São vidas que muitas vezes vão ter consequências lá na frente. São atitudes que nós vamos resolver a questão de muitas vidas lá no nosso orçamento. Fui questionado hoje numa entrevista num programa radiofônico da questão de saúde. E eu coloquei a mesma coisa que o vereador Hélio César estava lá, vereadora Célia, vereador Carlão, vereadora Fátima, por questões médicas, não pôde, teve lá. E eu disse com estas mesmas palavras, será, secretário, que o senhor não tem coragem de ir lá avisar as pessoas que estão na fila de espera, porque morreram, que estão na fila de espera de uma cirurgia eletiva desde 2010? Eu falei para ele ainda que brincamos ainda até numa situação de questão que eu tinha dito que todos os colegas tinham feito os questionamentos, eu disse que eu tinha 252 questionamentos, me lembro até hoje. Porque eu disse para ele que eu queria terminar este ano, ou o mandato do prefeito atual, sem nós termos fila de espera de cirurgia de no mínimo até 2012, 2013. E ele nos deu a resposta de que secretária municipal e secretário estadual de saúde, Michele Caputo, tinha autorizado 3.000 cirurgias eletivas para a nossa região. Telêmaco, nós temos 1.800 e poucas, 1.900 cirurgias. E eu falei para ele assim, eu quero brigar por essas cirurgias. Nós queremos responsabilidades disso daí. De oficializarmos, fazermos cobrança do chefe da regional de saúde daqui, para que ele tomasse providências. Porque eu disse que Londrina já tinha conseguido 1.600 cirurgias. E que nós também tínhamos o direito de ter essas cirurgias. Então, concluindo, senhor presidente, gostaria de deixar esta mensagem para a população. Que muitas vezes a população, como eu disse hoje no rádio, pensa que nós só trabalhamos as 2 horas das sessões aqui. Mas vocês não sabem a preocupação e os dias da semana que nós temos debates, e debates com todos os 13 vereadores. Para que nós possamos fazer o melhor para a nossa cidade. Daí nisso vem as pessoas desqualificadas, que vêm em jornais sem qualificação, escrever besteira sobre nós vereadores aqui de Telêmaco. Falta de responsabilidade, se escondendo no anonimato, que não sei. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Hélio César.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, munícipes que nos prestigiam. É um prazer ter os senhores e senhoras aqui. Enaltece muito o nosso trabalho. Vereador Rubens Benck fez uma colocação, vereador Rubens Benck, parabéns. Eu acho que é muito importante mesmo a participação da comunidade. Não é, gente, só quando acontece, quando está precisando da Câmara, sabe? Ferve de gente, sabe? Quando está precisando da Câmara, chove de muita gente. A gente sabe que muitos têm seus compromissos, né? Mas lá um dia ou outro aparecer e ver os trabalhos, sim, seria bom, né? O pessoal está acompanhando. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, usando a palavra, em agradecimento. Agradecer. Agradecer aquelas pessoas que ficam atrás dos bastidores, muitas vezes. Com o seu salário pequeno, mas feliz de ter aquele salário pequeno para levar o sustento para sua família. Trabalho com vontade, com responsabilidade e com perigo, senhores vereadores, e com perigo. Que eu pude essa semana acompanhar o serviço do senhor presidente, do pessoal que faz a poda, corte das árvores aqui da nossa cidade. Eles cortaram uma árvore na rua Palmital, senhor presidente. Pois olha, debaixo da residência de uma senhora, debaixo, a dona do lote, a casa dela, ela fez a casa dela e do lado tinha uma árvore. Só foi atrás da prefeitura, senhor presidente, cortar aquela árvore. Também, como eu falei na rádio e falei para os senhores, aquela árvore da rua Max Standacher lá, descendo o bonde da casa da dona Soili. Ó, senhores vereadores, aquilo ali, vereador Rubens Benck, a gente tem que tirar o chapéu, a pessoa subir lá em cima, 18, 20 metros mais ou menos, uma árvore perigosa, uma árvore que está podre, que está caindo, os galhos, tudo na casa do morador. E não é galinho não, senhores, é galho se cair na cabeça de uma criança aquilo ali, cair na meia da casa, as pessoas que estiver dentro da casa podem ter certeza, senhores. Mas Deus é bom, né, vereadora Célia? Deus protege, Deus guarda os filhos dele. Então, mais do que justo, senhores, a gente enaltecer e agradecer mesmo. Esse pessoal do sistema público, que muitos são criticados, senhores, muitos são criticados, que não faz nada, que é vadio. Eu desconcordo, senhores. E qualquer empresa também, uma empresa privada, normal, senhores vereadores, tem a maioria dos funcionários que comandam a empresa. Tem um funcionário ruim? Tem sim. Tem, não vou falar com o senhor que não tem. Não vou falar que não tem uns que não faz por merecer. Mas eu tiro o chapéu para o trabalhador do sistema público aqui de Telêmaco. Estou falando de Telêmaco, da cidade, de quem paga meu salário. Enalteço mesmo, senhores. Já falei todas as secretarias aqui que eu trabalho. Nós temos uma função, vereador Rubens Benck, fiscalizar, legislar nosso papel. Mas muitas vezes, vereador Maurício, nós somos procurados para o morador precisa de uma tampa de bueiro, o morador é mais difícil para ele, talvez o serviço dele, ele não pode. Um pedido de um recap numa rua, nós estamos aqui para fazer isso. O morador colocou nós, a população cobrou para nós cobrar mesmo. Só também, senhores, temos que cobrar. Claro que temos que cobrar, vereador Sete. Temos sim. Temos que pedir às secretarias, às pessoas que estão lá trabalhando, levar o conhecimento deles. Levar o conhecimento e pedir. Sabemos, senhores, que muitas vezes somos atendidos, presidente Cezinha. Muitos somos atendidos, tem alguns que a gente não consegue. Mas é assim, mas nós estamos na luta, nós temos que continuar nos trabalhos, senhores. Mas, senhores, vereadores, com respeito às pessoas. Senhores, vou citar para vocês aqui o nome das pessoas: o Renato, o Valmir, o Nego, o Pablo, o Edson, o Osley, o Hildo, o Sassá,
Mandou um abraço para cada um dos senhores vereadores, quando eu falei que ia enaltecer o trabalho deles aqui. Um abraço para cada um dos senhores vereadores. Vereador Gilson, vereador Carlão, vereador Marcos William. Estou aqui, agradecendo. E se for para cobrar também, senhores, eu vou cobrar. Até porque meu pai e minha mãe, o filho é o espelho do pai. Meu filho, nunca deixe teu rabo, a ponta do teu rabinho para os outros puxar. Eu fui saber disso, senhores, depois de uma idade, talvez depois dos 18, 20 anos. Aprendi, vereador Everson, o que é você não deixar teu rabo para os outros puxar. Então eu não deixo. Por isso, quando eu quero cobrar, se eu tiver de cobrar o prefeito Luiz Carlos Gibson, o secretário, eu vou cobrar, senhores. Porque eu não sou pau-mandado. Eu não sou. Eu também, senhores, sou um cara esclarecido. Talvez, senhores, não sou um intelectual. Não sou. Mas eu sou um cidadão digno, um cara que gosta das coisas certas. E se eu tiver também, vereador Miltinho, alguma coisa que condene o Luiz Carlos Gibson, prefeito, o secretário, vereadora Fátima, se eu tiver qualquer prova, eu tenho certeza para os senhores e as senhoras que eu faço a minha parte, como cada um dos senhores. Eu faço, vereador Gilson. Usou a tribuna na semana passada, vereador, e deixou eu preocupado, senhores. Porque quando sobe nessa tribuna e fala vereador, tem vereador pau-mandado, tem vereador que tem teta. Até porque eu já estou no meu segundo mandato, como vereador Neri, vereadora Fátima, já está no terceiro, vereador Cezinha, terceiro, quarto, vereador Gilson está comigo. Vereador, tinha um irmão dele que trabalhou, né, vereador Gilson? Tempo! O vereador nunca subiu aqui na tribuna e falou que vereador tem teta lá. Ele não falou, eu não escutei. Mas respeito, vereador Gilson, respeito o senhor. É um novo vereador aí, que o povo votou, como cada um de nós aqui. Ah, mas senhores, mas por favor, né? Por favor, senhores. Suba nessa tribuna, já falei várias vezes, e vou tornar a repetir, senhores. Porque nós aqui, nós não estamos, vereadores, aqui para resolver coisas. Ah, eu não gosto do secretário, eu não gosto do prefeito. Nós não estamos aqui para a gente gostar deles, não. Nós estamos aqui para fazer uns papel. Se eles fazerem errado, é o problema deles, não é nosso. Nós temos que fazer o nosso papel, levar para os órgãos competentes para resolver. Esse é o nosso papel. Então, senhores, quero aqui falar para os senhores e senhora, vereador Gilson, vereadores, qualquer coisa, senhores, qualquer coisa que tiver, eu quero ser o primeiro, eu quero estar junto, porque eu não sou pau-mandado, senhores. Eu tenho esclarecimento. E se eu tiver também alguma coisa pessoal, com o prefeito, com o secretário, com qualquer pessoa, com qualquer vereador, eu não vou resolver nessa tribuna, porque eu não estou sendo pago para resolver problemas com ninguém aqui nessa tribuna, senhor presidente. Eu não estou. Se eu tiver, eu vou pegar o camarada, vou falar, vamos comer um franguinho lá em casa, um porquinho caipira, vamos bater o papo, vamos tentar se acertar. Mas não aqui, aqui não é lugar. O povo não merece, porque o povo sofre. Sofre na saúde, sofre na segurança. E mais, senhores, né, nós vemos no Brasil e no mundo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu deixo minhas pequenas palavras, mas sem ofender ninguém, senhores. Sem ofender, porque não é do meu feitio. Eu não vim nessa casa para ofender prefeito, secretário e funcionário, que dirá meus amigos de Câmara, como essas excelentes pessoas que trabalham aqui no Legislativo, nos dando um suporte muito grande, como os nossos assessores. Obrigado, senhor presidente,
senhores vereadores e o meu presidente do meu partido, seja bem-vindo. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, caros munícipes aqui presentes. Eu não iria utilizar a palavra em virtude da forte gripe e também da garganta que não está boa hoje, com muita tosse inclusive, mas eu acompanhei atentamente os vereadores que me antecederam nesta tarde, principalmente o companheiro Rubens Benck e logo na sequência o vereador Hélio César. Algum comentário se faz necessário com relação a algumas atitudes que vêm acontecendo em Telêmaco Borba. Principalmente quando utilizamos da tribuna desta casa para colocarmos o nosso ponto de vista, o nosso trabalho de fiscalização, o trabalho que compete cada um de nós, com assento nesta casa, de buscarmos de uma forma ou de outra, talvez um pouco amena, um pouco mais agressiva, de colocar à população o que realmente vem se passando em algumas situações. O vereador Rubens Benck muito bem colocou alguns fatos, quando em entrevista também em programas de rádio, na data de hoje, quando ele fala a respeito da questão saúde. Nós estivemos, a questão de dias atrás, conversando com o secretário de saúde. Se fez presente os vereadores já citados aqui, Hélio César, vereadora Célia, vereador Rubens Benck, e esse vereador na qualidade de presidente da comissão, questionando mesmo em diversos assuntos que diz respeito à saúde do município. Nós somos abordados praticamente diariamente em vários setores de nossa cidade. Não é somente nas avenidas, mas em ruas de bairros e vilas de Telêmaco Borba, nos questionando certas situações. E quando o vereador Rubens Benck colocou aqui a respeito de valores que nós levantamos naquela oportunidade, o vereador Hélio César lá estava e ouviu muito bem o que foi dito, de que a saúde tinha um déficit de quase 3 milhões de reais. Vereadora Célia, vereador Rubens Benck, e eu venho encaminhando vários documentos, requerimentos, através do nosso gabinete, perguntando ao senhor prefeito, aos senhores secretários, situações que diz respeito a cada secretaria. E a Secretaria de Saúde aqui do nosso município, e nesta reunião, quando nos foi colocado vários assuntos que nós discutimos, perguntamos por que isso, por que aquilo, por que esse atendimento, por que falta medicamento, por que falta aquilo, houve uma resposta de que havia um déficit de quase 3 milhões. E nos documentos que nós temos encaminhado, eu tenho recebido, dentro do nosso trâmite e pela lei desta casa, alguns até, inclusive, já com prazos extrapolados, que as providências nós estamos pedindo e já estamos também tomando providência, com relação à negativa, ou seja, a demora da resposta por parte do Executivo Municipal. Dentre essas respostas, nos veio de que havia uma aplicação de quase 46 milhões de reais em bancos aqui no município. O vereador Rubens Benck, na outra semana que passou, na semana passada, eu levantei essa questão aqui. O vereador Rubens Benck, ao utilizar a tribuna, fez também essa colocação. Aí fica a pergunta, afinal de contas, são 46 milhões de reais, vereador Hélio César,
que estão aplicados em conta da nossa Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. 46 milhões, que desses 46, não veio a informação para que setores, o que seria aplicado, aonde seria aplicado, apenas veio a resposta de que tem 46 milhões, senhor presidente. Não satisfeito, eu e a nossa assessoria do meu gabinete entramos em contato com a prefeitura, perguntando. Afinal de contas, a resposta veio pela metade. Aonde está e para onde vai esses 46 milhões? E qual a finalidade dele? Em contato com um funcionário da Divisão de Finanças da Prefeitura Municipal, nos foi informado, eu volto a repetir aqui, nessa tribuna, de que 10 milhões são da educação. 6 milhões são da saúde. Afinal de contas, onde está a verdade? Se existe um déficit de 3 milhões, e por que esse dinheiro, 6 milhões, que é da saúde, está aplicado? Não se gasta em benefício da população de Telêmaco Borba? E o pior não é isso. E os outros 30? Para onde vai? Para que serve? Qual o objetivo? Eu sei que cada um dos senhores que estão aqui nesse plenário hoje, as senhoras, deve estar fazendo um pensamento aí, pensando cá com seus botões. Afinal de contas, 30 milhões, Telêmaco Borba, dinheiro esse que vem sendo aplicado de 2013 para cá, não é de agora. E a nossa cidade perecendo com um monte de situações. E o vereador Rubens Beck colocou muito bem, mais uma vez nessa tribuna, aquilo que colocamos alguns dias atrás. Afinal de contas, gestão de apenas, administração de um ano apenas? Por que a saúde de Telêmaco Borba, ou seja, a nossa população, como foi dito aqui pelo vereador Hélio César, merece o respeito, merece o nosso carinho e, acima de tudo, merece realmente ter uma saúde nota 1000, não é 10. Mas, infelizmente, não é assim que deixa transparecer. Então, senhores, eu gostaria até de solicitar que eu fosse inscrito para a sequência. Eu gostaria de terminar, então, o meu raciocínio com relação a outras situações nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não tendo mais inscrito para o uso da palavra livre, solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita para votação na ordem do dia. Ordem do dia, discussão e votação em turno único. Subemenda número 005/2015, de iniciativa dos vereadores Maurício Diógenes de Castro, Hélio César Alves dos Santos, Marcos William de Oliveira, Hamilton Aparecido Machado, Neri Rafael Mangoni, Luiz Carlos dos Santos Martins, que apresentam subemenda à emenda número 006/2015, referente ao projeto de lei número 013/2015, retirando do texto, abre aspas, agentes públicos efetivos e comissionados, fecha aspas, permanecendo o seguinte texto. Artigo 10º, ficam vedados de participar do refis o prefeito, vice-prefeito, secretários e os vereadores, fecha aspas. Está em discussão a subemenda. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ramos. Como já é de conhecimento da nossa população, nós vereadores, o projeto veio para esta casa, projeto este que beneficia com impostos aquelas pessoas que estão em débitos com a nossa Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. Quando esse projeto chegou nessa casa, nós, ao verificarmos, também verificamos que havia
por parte do Executivo, uma dívida muito grande, ou seja, do prefeito municipal, uma dívida desde 2007. E nós estamos vivendo um momento difícil no país. Como nós sabemos perfeitamente, um momento em que muita gente vem questionando certas situações, principalmente com relação aos altos impostos que aí estão. E com toda certeza, o Refis é muito bom, mas não, como disse, o Refis, na verdade, poderia até beneficiar quem realmente não merece ser beneficiado. Mas nós não podemos fazer distinção. Mas em virtude da aclamação popular, da aclamação daqueles que acompanharam aqui o projeto, dos altos comentários que falava-se de que o Executivo, ou seja, o prefeito era um dos principais devedores, e também que vereadores nesta casa seriam beneficiados com esse projeto, nós tomamos a liberdade, juntamente com o vereador Rubens, o vereador Gilson, de entrarmos com uma emenda esta que tiraria desse benefício prefeito, vereadores, vice-prefeito, secretários e também, por uma questão de erro, agentes públicos. É o que está acontecendo nesse momento com essa subemenda. Então, eu acredito que o objetivo nosso, não só nosso, mas de toda essa casa, e o objetivo também da nossa população, que quer ver uma transparência, está sendo conquistado nesse momento, que é realmente tirar de nós, vereadores, que temos o poder de votarmos aqui leis que venham em benefício da população ou que venha contrário à nossa população, isentarmos de qualquer responsabilidade e deixarmos, na verdade, que a nossa população em Telêmaco Borba, o menor, aqueles que hoje realmente tenham esse benefício de poder quitar a sua dívida com a nossa população. E para encerrar, então, esse meu comentário, apenas também citar que nós devemos parabenizar e não deixar desvalorizar, principalmente aqueles que mantêm em dia os seus impostos. Muito obrigado, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício, 3 minutos. Nós vendo a importância desse projeto, a importância da recuperação fiscal, e como o vereador já falou, que eles erraram, a gente verificando esse erro, não poderíamos de forma nenhuma deixar isso passar, porque da forma que estava a redação, seriam prejudicado mais de 2.000 pessoas nessa cidade. Então, aí é a importância de nós apresentarmos essa subemenda para corrigir, então, essa falha que poderia vir a prejudicar a população de Telêmaco Borba. Continua a discussão. Está em votação. O processo de votação será nominal. É preciso, para ser aprovado, 2/3 dos votos, ou seja, precisa de 9 votos favoráveis. Coloco em votação, onde o vereador, votando sim, está votando favorável à subemenda, votando não, contrário. Solicito da primeira secretária que proceda à chamada nominal dos vereadores. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Hélio César, sim. Vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Everton, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlos Roberto, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Vereadora Célia, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Hamilton, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Luiz Carlos, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Mário César, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos William, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni, ausente. Vereador Rubens Benck. Sim. Vereador Rubens Benck, sim. Vereadora Fátima Ribeiro. Sim. Vereadora Fátima, sim. Dessa forma, declaro aprovado a subemenda 001/2015 com 12 votos em turno único. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 013/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 10, de 10 de março de 2015, que,
Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Telêmaco Borba 2015 e dá outras providências. Está em discussão o projeto. As palavras, senhor Com presidente. a palavra, vereador Marcos William. Eu me alegro em saber que, graças a Deus, está se findando, né, todo esse trâmite desse projeto de lei na nossa casa, após exatamente 130 dias, por um motivo ou outro, mas ainda bem as pessoas que estão aguardando essa oportunidade de estar efetivamente regularizando sua situação, estão prestes a ter essa oportunidade, né? Tendo visto que tudo indica que os demais vereadores, né, vão aprovar esse projeto, assim como eu, meu voto vai ser favorável também. Se Deus quiser, semana que vem, segundo turno, já vai estar sendo aprovado, e esses 12.500 contribuintes que por um motivo ou outro de força maior não puderam pagar os seus tributos, vão ter essa oportunidade de, se for feito à vista, pagar sem juros e sem multa, 6 vezes 90% do juro e da multa abatido, 12 vezes 80% dos juros e das multas abatido, e assim, até no máximo 60 vezes, as pessoas vão poder parcelar com uma parcela de aproximadamente, parcela mínima R$200, né? Então, eu me alegro, fico feliz, quero agradecer a todos os que cooperaram para que esse projeto viesse à pauta nessa sessão, e esse é o meu pronunciamento. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Senhor presidente, e que o executivo também possa, para o ano que vem, já pensar em incentivos para os pagadores que pagam em dia. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que aguardam refis para ter isenção de multas e tudo mais. Então, são duas situações. Tem aquele que não pode pagar porque ele não pode pagar. Esse merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Tem aquele que não paga porque é o chamado esperto. Infelizmente, no Brasil tem isso. Há o espertinho que fica esperando o refis e fica esperando, e tem muitos desses. Por isso, quando se pediu aquela lista que deveria ter vindo, porque, afinal de contas, é dívida pública, nós deveríamos ter visto aquela lista. Até porque ali a gente vê quem são, sabemos até quem são os maus pagadores, aqueles que não pagam porque ficam esperando o refis. O doutor Eros fez, salvo engano de minha parte, dois projetos de refis. E não deve ser feito sempre, no meu ponto de vista, porque nós sabemos que aqueles que pagam em dia acabam não tendo a valorização que os maus pagadores têm. Maus pagadores, quando eu digo isso, entenda-se aquele que pode pagar e não paga porque fica esperando uma oportunidade dessa. Refis é de lei, e quero dizer ao vereador Marcos William, às vezes em alguns pronunciamentos dele, eu conversei com ele particularmente, achei que ele jogava a Câmara contra, né, ele jogava a opinião dele contra alguns vereadores, dizendo que os vereadores eram contra. Ele subia e dizia que os vereadores... E em momento nenhum o vereador foi contra a refis, em momento nenhum. Agora, foi contra sim, porque não veio a lista dos devedores, então queríamos saber quem era, não veio, e também como tinha aquela conversa que o prefeito devia, e como foi colocado em jornal, que o prefeito devia 1 milhão e pouco, 2 milhões, uma coisa assim, né? Então, quer dizer, tirou o prefeito, tirou o vereador, tirou o secretário, beleza, nenhum problema. Então, assim, várias vezes, alguns vereadores quiseram jogar a população contra outros, dizendo que estavam contra. Em momento nenhum, essa Câmara não é contra nada, que é a favor do povo. Agora, eu fico, assim, muito preocupada quando se valoriza, de repente, um mal pagador. E aquele que, coitado, que vai lá, que paga em dia, tal, que tira, às vezes, do seu dia a dia, da sua compra, para honrar com o seu compromisso, tira de um filho que, às vezes, está precisando de um remédio, porque tem aquele que paga certinho. E não é porque ele tem mais que os outros, não, mas é porque ele é uma pessoa direita, uma pessoa honesta. E ele só deixa de pagar quando ele vai tirar da boca e não vai socorrer uma situação. Esses são
bons pagadores. E existem aqueles que deixaram de pagar por outros motivos. Mas tem muito malandro, por isso que eu queria ver essa lista, que tem muito malandro nessa jogada, tem. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Miltinho. Bem, estamos vendo aí que já está ao fim desse projeto, né, que acredito que vai ser votado pela maioria, por todos os vereadores, e quando a vereadora colocou ao incentivo para que as pessoas paguem seus impostos de dias, eu acredito que já tem, vereadora, todo ano tem os prêmios que são sorteados, inclusive tem carro, televisores, geladeiras, então tem incentivo, tem uma parte também que tem um desconto para que se pague à vista. Então a gente está vendo o incentivo para que seja pago, sim, esses impostos. Seria só essa a minha colocação, senhor. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Carlão. Muito bem, nós já votamos então a emenda e a subemenda. Agora estamos votando o projeto. E com relação ao que foi dito pela vereadora Fátima, muito feliz quando ela coloca também que não devemos. E no final do meu pronunciamento, no meu aparte, que eu solicitei ao melhor, não pedir a palavra, nós discutimos a questão de valorização também, né? Muito se falou, e eu quero aqui também, em defesa, as comissões desta casa sempre têm feito um trabalho brilhante, tomado cuidado para que realmente as coisas acontecessem, né? E um dos motivos que nós demorou-se um pouco também, é a questão de que a relação dita pela vereadora Fátima foi através de um requerimento encaminhado por mim, pelo meu gabinete, pedindo a dívida, os principais devedores do INSS-QN aqui em Telêmaco-Borba. E essa relação não veio para esta casa. A resposta foi de que era um sigilo fiscal e não poderia mandar para nós, vereadores, os principais devedores. Foi o que a vereadora Fátima colocou aqui, tá certo? Infelizmente, nós não recebemos. Foi um dos motivos também que deu sequência a todo o trâmite desse projeto nesta casa, quando se fala de que este ou aquele estão devendo altissimamente para o município. Quando se fala do próprio prefeito municipal, não somos nós que estamos falando, a própria imprensa citou isso aqui, e aí surgiu as emendas. E o trabalho que as comissões têm é um trabalho de verificação, tem trâmite, e muitas vezes vem para nós aqui projetos com pedido de urgência. Pedido de urgência. Então fica aí essa questão. Agora nós estamos votando o projeto e que vai beneficiar todos os moradores de Telêmaco-Borba que estão em dívida com a Prefeitura Municipal, com o IPTU, ISS-QN, tirando aqui já em primeira votação, ou seja, com as emendas, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Um novo interesse em discutir. O processo de votação será nominal. É preciso aprovação de 2/3, ou seja, 9 vereadores. Está em votação. Solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores, onde votando sim é favorável ao projeto, votando não, contrário. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Hélio César, sim. Vereador Everton Fernando Soares. Sim. Vereador Everton, sim. Vereador Carlos Roberto Ramos. Sim. Vereador Carlos Roberto, sim. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Vereadora Célia, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Hamilton, sim. Vereador Luiz Carlos dos Santos Martins. Sim. Vereador Luiz Carlos, sim. Vereador Mário César Marcondes. Sim. Vereador Mário César, sim. Vereador Marcos William de Oliveira. Sim. Vereador Marcos William, sim. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Neri Rafael Mangoni, ausente. Vereador Rubens Benck. Sim. Vereador Rubens Benck, sim. Vereadora Fátima Ribeiro. Sim. Vereadora Fátima, sim.
Dessa forma, com 12 votos, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei 013/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 027/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 025, de 13 de maio de 2015, que altera os artigos 39, 45 e 61 da Lei 1673, de 30 de maio de 2008, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Está em discussão o projeto. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 027/2015, de autoria do Poder Executivo. Não há mais matéria para a ordem do dia, senhor presidente. Não existindo mais matéria, solicito então da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para a explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Estão inscritos Maurício Diógenes de Castro e Marcos William de Oliveira. Muito bem, dando continuidade, então, nós iniciamos na nossa primeira participação nessa tribuna na noite de hoje. A gente falava a respeito de valores, da questão da LOA, questão do orçamento, que foi dito pelos que me antecederam, vereador Rubens Benck. É muito estranho, senhores, que, como foi dito aqui, o município de Londrina, que tem uma população praticamente quase que 5, 6 vezes maior do que a nossa, realmente no seu orçamento, ou seja, na LOA, consta o valor de R$3.200.000 para o ano de 2016. Sendo que Telêmaco Borba, dentro da Secretaria-Geral de Gabinete, aqui em nossa cidade, nós tenhamos 6 milhões. É estranho. Muito estranho, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, foi a colocação do vereador Rubens com relação a isso, porque nós vamos começar, a partir de agora, já a partir de quarta-feira, tratarmos da audiência pública que foi citada aqui, do orçamento de 2016. Fica a pergunta, afinal de contas, Londrina, a Secretaria-Geral de Gabinete, 3.200.000, Telêmaco Borba, Secretaria-Geral de Gabinete, com mais de 6 milhões de orçamento para 2016. É muito, gente. Para uma secretaria é muito. Quanto está? Será para a educação? Quanto está? Será para a Secretaria de Assistência Social? Quanto está para a Secretaria de Meio Ambiente? Isso tudo nós vamos ver. E quanto está para a Secretaria de Esporte? Uma secretaria que a sua função, gabinete, é simplesmente empregar pessoas com cargo comissionados, eu não vejo outra atitude a não ser a parte administrativa de dentro um orçamento de quase 6 milhões. Aí você pega um orçamento que se trata de esporte, assistência social, saúde, que está perecendo, como já foi dito aqui, valores insignificantes. O que está acontecendo, senhores? O que está acontecendo, senhoras? Isso nós temos obrigação de levantar, e nós vamos fazer. E nós vamos buscar, senhor presidente.
o orçamento não sai daqui para lá. Ele vem de lá para cá. Não somos nós que fazemos. Não somos nós, vereadores, que definimos valores para cada secretaria. É o Executivo Municipal. Aí nós perguntamos, afinal de contas, 6 milhões, vereador Hélio César, não é bastante para aquela secretaria? O que vai se fazer com 6 milhões? Quais são as finalidades da aplicação desses valores dentro daquela secretaria? Vai tratar de cirurgias eletivas? Vai construir quadra de esportes em Telêmaco Borba? Vai ajudar aquelas pessoas mais carentes que procuram assistência social dentro do município? Vai construir uma nova escola em Telêmaco Borba? Vai tapar os buracos que aí estão? Não. Nada disso vai acontecer ali. Nada. Apenas contratações, folha de pagamento de pessoas já contratadas com cargos comissionados, que fazem parte daquela secretaria e nada mais. Verba de publicidade, talvez, que esta casa já está de olho. E assim por diante. Então, senhores, quando nós ocupamos essa tribuna, não só esse vereador que vos fala neste momento, mas os demais vereadores que vêm, às vezes, com até mesmo utilizando algumas palavras, porque nós sentimos realmente na carne o sofrimento da nossa população em Telêmaco Borba. Nós voltamos ainda há pouco o Refis. Foram 12 votos, realmente, favoráveis às emendas. Foram 12 votos favoráveis ao Refis. Isso demonstrou aqui que nós, vereadores, nesta casa, não somos contra o que vem em benefício da nossa população. Nós estamos aqui buscando por uma Telêmaco Borba melhor, por uma saúde melhor, por uma educação melhor, por uma cidade com menos buraco, com uma cidade com menos mato, com uma cidade que a nossa população tenha mais emprego. Nós estamos buscando uma cidade melhor. Talvez seja uma fantasia da minha cabeça pensar assim, mas eu penso. Eu tenho que pensar assim. Eu tenho que pensar no melhor para Telêmaco Borba. Nem que eu tenha que subir nessa tribuna e não pensar melhor daqueles que têm o ato de executar em Telêmaco Borba. Infelizmente tem que ser assim. Eu li agora, o vereador Rubens Benck citou a respeito de um determinado jornal aqui de Telêmaco Borba, em que eu continuo citando que nós temos um colunista aqui em Telêmaco Borba que não tem cara, não tem vergonha. Um colunista que, queira ou não queira, cada semana, o nome do vereador Rubens Benck, o vereador Gilson, somos destaque, que nós somos oposição, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Senhores, uma coisa os senhores podem ter certeza, e eu digo aqui nessa tribuna hoje, eu não sou vereador de oposição, eu sou vereador das coisas corretas. Mas hoje, do jeito que eu estou vendo aqui, eu acho que cada um de nós aqui, mesmo não se manifestando, a maioria são vereadores de oposição. Mesmo a maioria ficando quieto. Porque, ao sermos questionados nas ruas e avenidas de nossa cidade, nós vemos uma insatisfação muito grande do nosso povo. Eu fui abordado, agora essa semana, aliás, sou abordado todo dia, como a maioria dos senhores e das senhoras, em mercados. Olha, minha rua, minha situação,
Falávamos da semana passada, moradores do Jardim União, pedindo pelo amor de Deus que já não aguenta mais a situação. E o que acontece? E eu casualmente encontrei, eu estava no mercado aqui, onde o prefeito estava fazendo compra, eu disse, olha, está ali o prefeito, vai lá falar com ele. A nossa parte nós estamos fazendo. Infelizmente eu não tenho máquina, infelizmente eu não tenho homens para trabalhar, infelizmente eu posso legislar. Não só eu, como todos nós aqui dentro. Nós somos legisladores. Nós aprovamos e desaprovamos as leis nesse município. Então, senhores, como eu disse, eu não ia utilizar a palavra hoje em virtude da bastante afônico, a garganta e tosse, mas tem coisa que não dá. Infelizmente, eu não consigo segurar. Entendeu? Eu só espero, senhor presidente, que realmente que Telêmaco Borba não seja uma administração de apenas 1 ano, como foi dito aqui. Eu quero uma administração de 4 anos para o bem-estar da nossa população. E se para isso precisarmos ser oposição, nós vamos ser oposição. Com certeza. Mas oposição em nome do povo de Telêmaco Borba, que não aguenta mais tal situação. Se for essa questão, pode ter certeza. Continuaremos o nosso trabalho. Espero que a administração acorde e que realmente faça um trabalho dedicado. Mas que não deixe a marca de administração de 1 ano. E nós vamos continuar, senhor presidente, questionando para que os 46 milhões de reais que estão aplicados em contas aqui no município. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Maurício Diógenes de Castro. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, boa noite. Como diz o vereador Carlos Roberto, né, que estava com a garganta ruim, né? Imagino quando ele tiver com a garganta boa, né? Graças a Deus quero ficar bom também. Mas também quero, não estou muito bom, quero falar algumas coisas aqui. Estivemos hoje aí na Secretaria, né, de Trânsito, fazendo algumas reivindicações em prol da nossa população, da nossa comunidade. Uma das coisas que eu tenho reivindicado é aquela entrada no Bandeirante ali, né, além dos semáforos para pedestres, né, que nós temos solicitado aí na nossa cidade, e já temos visto o resultado de algumas dessas reivindicações espalhadas pela cidade. Hoje aqui, pensando ainda no trânsito, fiz uma indicação aqui para que seja feito o estudo, e com certeza ela vai lá para a comissão, né, vereador? Alteração do sentido na rua Professor Otália Macedo Sirkoski. Otília Macedo Sirkoski, para que a mesma tenha sentido único, somente desse. Ali é uma dificuldade grande. Cada vez que a gente vai descer aí na Tex, ora se acaba encontrando com outro veículo. Ela começa já embaixo, né? Mas ali, cada vez que a gente vai entrar ali, você sente a dificuldade, um carro subindo ou 2 estacionados, começa ali embaixo, né? Então, estamos pedindo então essa solicitação pelos moradores. A gente está fazendo essa solicitação. Também aqui para que seja feita a limpeza nos bueiros, né? Nós estamos vendo aí que o trabalho de limpeza nos bueiros, ele está sendo feito com bastante dedicação. Em muitos bairros já estão sendo atendidos. E também fizemos aqui o pedido para que seja trabalhado e feita a limpeza lá no nosso bairro também. Também pedi aqui, a pedido da comunidade ali do São Luís, para que seja instalado ali. E coincidentemente o vereador Everton também fez o questionamento hoje aí, como é que está a situação, né, da Telêmaco Borba Digital. E o pessoal da São Luís ali me procuraram também pedindo para que tenham acesso, né, a esse benefício que o município tem oferecido e que atualmente eles não estão tendo acesso ali. Então a gente está fazendo esse pedido aí em nome da comunidade ali do São Luís, para que seja instalado ali uma antena para eles possam também ter acesso à internet e fazer então tudo
as transações bancárias e etc. o que for possível. Outro sim também eu não poderia deixar de falar nessa noite, né? Nós vemos aqui falando bastante dos 46 milhões. E eu também tenho me perguntado, senhores, se nós temos 46 milhões aplicado, por que precisamos ficar 2 anos mendigando para a Caixa Econômica nos emprestar 5 milhões e 600? Né? Nem que eu fosse o pior prefeito que existisse, se eu tivesse 46 milhões em mãos para ser disponibilizado para a comunidade. E aí eu me pergunto, e eu vou atrás disso. Mas se nós temos 46 milhões, estou vendo falar, tá. Mas o que falta nos informar, e às vezes nós vemos alguns discursos, até, eu diria que demagógicos, porque é muito fácil nós dizermos que temos 46 milhões, que só não fazemos porque não queremos, quando na verdade não é isso a realidade. Nós sabemos que temos realmente, mas que essas verbas são verbas vinculadas. Poxa, todos nós que temos acesso à informação podemos ver isso. Agora, qual o tipo de informação que nós queremos passar para aqueles que que estão nos ouvindo? 46 milhões. Mas todos nós aqui sabemos que só no Funrebom são 1.800.000 que nós não podemos mexer. São 46 contas vinculadas, inclusive. E que a verba livre está aí, isso está disponível para todo mundo. Depende, nós chegamos aqui, não fazemos a rua A, porque não queremos, tem 46 milhões, todo lógico. Não fazemos a cirurgia porque não queremos, tem 46 milhões, não é verdade. Existe realmente esse dinheiro, mas ele não pode ser usado dessa forma que nós estamos colocando. Não pode. Ou será que pode, nobres vereadores? Eu sou realmente leigo na política, mas procuro trazer informação com transparência. Nós não podemos de forma nenhuma aqui passar informações que não venha ao encontro da população, que seja distorcida, para que nós nos promovamos, ou como diz a vereadora, colocamos a população contra pessoas. Existem mesmo o dinheiro, mas ela não pode ser usada da forma que nós estamos colocando. Cada caso tem o seu caso. Funrebom, conta 507, existe mesmo, mais de 3 milhões, mas pode ser usado para quê? Qual é a conta da saúde? Cada caso é um caso, tem que ser estudado. Agora, se nós todos juntos fizermos um projeto de lei, alguma coisa que possa mudar o destino da verba, nós estamos aí para conversar, para fazer o melhor para a população, claro. Isso depende de nós. É o nosso papel, aqui como legislador, ver se está incorreto, vamos sentar e vamos corrigir. Nós somos, quem diz o vereador Hélio César, o fiscalizador. Está errado, vamos arrumar. É para isso que nós estamos aqui. Vamos fazer a coisa certa. Fazer o dever de casa. Olhar, mostrar o erro, chamar para a conversa, trazer. E não vamos aprovar se estiver errado. Porque se nós aprovarmos, o que nós... Vamos pegar nossa sacola e vamos embora. Mas também não vamos fazer aqui, né, discursos inflamados, claro, muito bonito, mas que não expressam a realidade. Vamos falar assim, são 46 contas, vamos trazer cada um aqui, cada conta, para que serve, no que deve ser usado, qual o destino certo, qual a verba que vai ser aplicado em rua, qual a verba que vai ser aplicado em saúde, qual a verba que vai ser aplicado para a destinação de projetos de iluminação, de segurança e etc. Vamos mostrar a verdade, pessoal. Ninguém aqui tem compromisso com erro. E todos nós estamos aqui juntos para fazer, mas também não vamos extrapolar. Vamos falar, porque as pessoas que estão aí, muitas vezes, que não conhecem, não sabem como é o trâmite do negócio,
acham que é verdade, acham que é correto. E acabam saindo, distorcendo toda uma realidade. E nós estamos aqui para trabalhar, para informar e dar, né, a notícia da forma que ela deve ser. Eu agradeço, muito boa noite a todos e uma semana abençoada a todos. Faz uso da palavra o vereador Marcos William de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, amigos e amigas vereadores e vereadoras, aqueles que nos dão o prazer da sua companhia nesse plenário. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar aqueles que podem nos ouvir pelo rádio, pela TV Câmara, no nosso site. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Senhor presidente, hoje quero fazer menção aqui de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, importante para mim, importante para Telêmaco Borba, mas que hoje não se encontra mais conosco, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, fez um trabalho de excelência, deu sua parcela de contribuição, uma parcela importantíssima de contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade, Telêmaco Borba. Estou falando aqui da nossa irmã Vilma Andrade Martins, que veio falecer na manhã de ontem. Ela que era sogra do pastor João Maria Rodrigues, da Igreja Batista Betel, mãe da pastora Sônia, mãe do Gilson Andrade, também, Martins, irmã Vilma. E, infelizmente, ela não se encontra mais aqui conosco, e quero fazer uso aqui da palavra, pedir que seja enviado para a família do pastor João, da pastora Sônia, que é a filha, uma nota aqui pela Câmara, um requerimento de todos nós, vereadores, vereador Marcos William e os demais vereadores, que tenho certeza que estão chateados com tudo o que aconteceu. Essa senhora que durante 35 anos foi viúva, ainda jovem, perdeu seu esposo, dedicou sua vida com diligência ao trabalho, preocupado com o bem-estar social, ajudou a levantar o templo da Igreja Batista Betel, sede aqui na Avenida Tiradentes, enquanto os pedreiros estavam levantando as paredes lá em cima, ela estava lá embaixo fazendo almoço, fazendo pão para vender, para arrecadar dinheiro para levantar o templo, promovendo bazares, enfim. Irmã Vilma deixou um grande legado que não vai se apagar. Então eu quero, senhor presidente, pedir que o senhor encaminhe esse ofício, né, dizendo aí do nosso pesar pela passagem da irmã Vilma. Quero também aproveitar a oportunidade e fazer uso da minha atribuição aqui como vereador, dizer, como eu falei ali, da alegria de estar se findando essa tramitação do projeto de recuperação fiscal. Quero dizer que, se em algum momento, de repente eu me excedi, ou fui mal interpretado, de repente, ou não fui tão feliz como eu desejaria no meu esclarecimento, foi na intenção de que, sim, o projeto fosse o mais rápido possível tramitado, e sim, esses 12.500 contribuintes que por um motivo ou outro não conseguiram pagar os seus impostos, tivesse essa oportunidade de acertar. Porque 12.500, falando de 30 mil contribuintes que nós temos em Telêmaco Borba, é aproximadamente 40 e tantos % da população
Então não são poucos. Como eu falei em outras oportunidades que tive aqui, fiz um levantamento sobre impostos, sobre o quanto que o bolso do trabalhador, quanto que o bolso do brasileiro, do telemaco-barbense, do paranaense, enfim, é onerado com tributos, INSS, FGTS, ISSQN, enfim, entre outros, aqueles embutidos nos equipamentos, que hoje, em média, 50% do valor do produto que você, trabalhador, está comprando é imposto. Então, se você paga, como eu falei aqui em outras oportunidades, você paga R$10 num objeto, na verdade o valor real dele é aproximadamente R$5. Os outros 5 são impostos. Então, o nosso Brasil é um dos campeões, segundo a revista Veja, é um dos campeões em arrecadação de impostos e também está no primeiro do ranking em devolver em recurso para o brasileiro. Não devolve como deveria. Arrecada e não devolve como deveria. Então, como outros vereadores citaram aqui, entre pagar um imposto e fazer uma compra do mês, é difícil. É difícil para um pai de família optar por pagar um imposto. É difícil, vereador Fubá. Para um pai de família optar entre pagar um imposto e colocar o arroz e o feijão na mesa para o seu filho. Entre comprar um remédio que precisa e pagar um imposto, eu tenho certeza que o pai de família vai primar pela saúde da sua família. Então, claro, eu também quero dizer aqui que apoio aqueles que, sim, mantêm em ordem e conseguem fazer isso, se organizam, conseguem pagar os seus tributos sem atraso, né? Parabéns a esses contribuintes, esses 17 mil contribuintes que estão conseguindo fazer isso. Mas sim, a gente também tem que pensar naqueles que não têm condição. E dentre esses 12.500, eu tenho certeza que a grande maioria são pessoas honestas, são pessoas que, como eu falei, por um motivo de força maior, não conseguiram. Então, parabéns a todos, parabéns à comunidade. Quero agradecer por essa oportunidade, desejar uma semana abençoada a todos. Muito obrigado, senhor presidente e vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Fátima. Senhor presidente, o requerimento 123 de 2015 de minha autoria tem um erro no final, é Rua Monjoleiro, bairro Área 1. Então peço a correção, ao invés de Área 2, é Área 1. Solicito, Obrigada. então, a divisão da legislação que tome as providências. Não há mais ninguém inscrito. Também a respeito da solicitação do vereador Marcos Willio, defiro o seu pedido e solicito a divisão da legislação que tome as providências. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e dos munícipes. Convoco, então, para a próxima sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 27 de julho de 2015, às 17h30, no plenário dessa Casa de Leis. Boa noite a todos.